Você sabia que um simples alimento consumido depois do jantar pode ser o gatilho silencioso de um AVC durante a madrugada? Muita gente acredita que, à noite, vale qualquer coisinha leve ou gostosa para fechar o dia com chave de ouro. Mas o que poucos sabem é que certas escolhas aparentemente inofensivas, um docinho, um cafezinho, uma carne mais salgada, podem comprometer a circulação no cérebro, aumentar a pressão arterial e provocar inflamações perigosas enquanto você dorme. E o mais assustador, o AVC não avisa. Ele pode acontecer em silêncio enquanto você está no sono mais profundo, tirando sua lucidez, sua mobilidade e, em muitos casos, sua vida. Mas esse vídeo não é para gerar medo, é para proteger, para te dar clareza. Porque quando você entende quais alimentos devem ser evitados à noite, você ganha o poder de prevenir e viver com mais segurança, lucidez e dignidade. Hoje eu vou te mostrar 6 alimentos que você nunca deveria comer depois do jantar, especialmente se já passou dos 60 anos. Cada um deles tem um efeito oculto que pode comprometer seu coração, sua memória e sua autonomia. Por isso, fica comigo até o final. Compartilhe este vídeo com seus amigos do grupo da igreja, do bairro ou da família. Curta, comente e se inscreva, porque cuidar de quem a gente ama também é um ato de fé e de responsabilidade. Vamos ao primeiro alimento da lista. E ele é muito mais comum do que você imagina. Número 1. O alimento docinho, que altera sua pressão sem você perceber. Talvez você pense que um pedacinho de doce depois do jantar não faz mal. É só um quadradinho de chocolate, um biscoitinho só para não dormir com gosto de feijão na boca. Um docinho porque eu mereço depois de um dia difícil. Essas frases são comuns e, de certa forma, até compreensíveis. Mas o corpo, especialmente o corpo envelhecido, não responde mais da mesma maneira que antes. Quando você ingere açúcar à noite, mesmo em pequena quantidade, o seu organismo passa por uma verdadeira tempestade interna. O açúcar eleva sua glicose rapidamente, e para lidar com isso, o corpo libera uma enxurrada de insulina. Esse processo pode desregular sua pressão arterial, provocar alterações no ritmo do coração e atrapalhar o equilíbrio dos vasos sanguíneos cerebrais. Para quem já tem pré-diabetes, pressão alta ou sofre com colesterol desregulado, essa bomba noturna é ainda mais perigosa. Durante a madrugada, o sistema nervoso está tentando relaxar. Os vasos sanguíneos precisam estar dilatados para que o cérebro descanse e se recupere. Mas o açúcar causa o efeito oposto: inflama, contrai, acelera. Ele aumenta a viscosidade do sangue, favorece a formação de placas de gordura e dificulta a circulação adequada. Exatamente o terreno ideal para um AVC silencioso acontecer. E tem mais. O consumo de açúcar à noite também prejudica a qualidade do sono. Ele estimula o cérebro, atrapalha a liberação da melatonina e pode causar microdespertares, aqueles momentos em que você acorda brevemente, mas nem percebe. E um sono fragmentado é mais um fator de risco para problemas neurológicos graves. A Dona Maria, de 72 anos, aqui de Belo Horizonte, adorava comer um pudim caseiro à noite, feito com carinho pela neta. Ela dizia que era o momento mais feliz do dia. Mas por trás daquele gesto de afeto, havia um risco oculto. Depois de alguns episódios de tontura ao acordar, ela procurou um médico. O diagnóstico veio como um susto: picos de pressão durante a madrugada, desencadeados pelo açúcar noturno. Com orientação e carinho, ela mudou o hábito e hoje substitui o doce por uma infusão morna de camomila com um pedacinho de banana. Continua saboreando, mas agora de forma segura. Se você tem o costume de comer algo doce depois do jantar, principalmente alimentos industrializados, como biscoitos recheados, sobremesas lácteas ou até mesmo cereais matinais, FIT, atenção redobrada. Eles escondem açúcares disfarçados que atuam como veneno noturno para seu coração e seu cérebro. A dica prática aqui é simples. Se sentir vontade de um doce após o jantar,
escolha frutas com baixo índice glicêmico, como maçã, pera ou uma pequena fatia de mamão, e consuma sempre até, no máximo, 1 hora antes de deitar. Isso ajuda o corpo a processar o alimento com mais tempo, sem interferir tanto na pressão e na circulação cerebral. Número 2. O lanche rápido que sabota seu sono e seu coração. Você já se pegou preparando um sanduíche rápido à noite porque bateu aquela fome depois do jantar? Talvez 2 fatias de pão com queijo, presunto ou, quem sabe, uma misto quente para dar aquela sensação de conforto antes de dormir? Parece inofensivo, até prático, mas esse hábito, comum em muitas casas, pode ser um dos maiores sabotadores da sua saúde cardíaca e cerebral. O problema não está só no lanche em si, mas na combinação de 3 fatores perigosos: excesso de sódio, gordura saturada e carboidratos refinados. O pão branco, muito comum nesses lanches noturnos, se transforma rapidamente em açúcar dentro do corpo. Esse pico glicêmico desregula o metabolismo e interfere no funcionamento do sistema nervoso central. Já os frios, como presunto, mortadela, salame e até mesmo o peito de peru, são verdadeiras bombas de sódio e conservantes químicos. Essas substâncias forçam os rins a trabalhar mais durante a madrugada, aumentam a retenção de líquidos e sobrecarregam o coração. Em vez de repousar e se restaurar, seu organismo passa a noite lutando contra esse ataque alimentar. O resultado disso? Aumento do risco de hipertensão noturna, arritmias e microinfartos silenciosos. E não para por aí. Os queijos amarelos, muito usados nesse tipo de lanche, são ricos em gorduras saturadas que inflamam as paredes das artérias e dificultam o fluxo de sangue para o cérebro. Um estudo recente publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que o consumo noturno de alimentos gordurosos e salgados aumenta em até 30% a chance de eventos vasculares em idosos com histórico de pressão alta. Seu corpo precisa descansar à noite, não trabalhar dobrado para digerir alimentos pesados. O sono profundo, essencial para restaurar a memória e proteger os neurônios, simplesmente não acontece quando seu estômago está processando um combo de pão, queijo e embutidos. E é por isso que muitas pessoas acordam cansadas, com a sensação de cabeça pesada, tontura leve ou até dor no peito ao se levantar, sinais de que o corpo não descansou como deveria. Seu João, de 69 anos, aqui de Campinas, contava que comia um sanduíche todas as noites assistindo ao jornal. Era o seu ritual, e ele jurava que não causava mal. Até que, numa madrugada, acordou com o braço esquerdo formigando e dificuldade de articular as palavras. Foi levado às pressas ao hospital, com um princípio de AVC. No pronto-socorro, o médico foi direto: "Seu João, esse lanche noturno está lhe custando caro." Desde então, ele mudou o hábito. Hoje, faz uma ceia leve com uma fatia de pão integral, uma colher de ricota fresca e um chá sem cafeína. Continua seu ritual, mas com escolhas mais inteligentes. E o mais importante, ganhou mais vitalidade e acorda com a mente mais clara e o corpo mais leve. Se você tem o costume de fazer lanches à noite, atenção! Prefira opções com fibras, pouco sal e proteínas leves. Evite os ultraprocessados, mesmo os que se dizem fit ou light. E nunca deite logo depois de comer. Número 3. A bebida inocente, que dispara o risco de derrame noturno. Ela é escura, aromática e muita gente jura que não consegue terminar o dia sem ela. Estamos falando do café, especialmente o café preto, que tantos idosos consomem depois do jantar como um ritual de aconchego, de companhia ou até para ajudar na digestão. Mas o que muitos não sabem é que essa bebida aparentemente inofensiva pode estar colocando o cérebro em risco, principalmente durante a madrugada. A cafeína, presente no café e em outras bebidas como chás escuros e refrigerantes tipo cola, é um estimulante poderoso do sistema nervoso central.
Ao ser ingerida à noite, ela impede o relaxamento natural do corpo e provoca um estado de alerta artificial que atrapalha profundamente o ciclo do sono. O problema é que o sono não é apenas um momento de descanso. Ele é uma necessidade fisiológica vital, sobretudo para o coração e para o cérebro. Quando você dorme mal, seu corpo não regula corretamente a pressão arterial. O que era para cair durante o sono, um descanso para o coração, acaba permanecendo alto. E é justamente essa hipertensão noturna que está associada ao aumento de casos de AVC entre as 2 e 6 da manhã, o período em que o corpo deveria estar no estado de maior reparação. Além disso, a cafeína tem um efeito vasoconstritor, ou seja, ela contrai os vasos sanguíneos. Essa contração dificulta a circulação cerebral, aumenta a pressão dentro das artérias e pode contribuir para o rompimento de pequenos vasos no cérebro, o que chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico. E mesmo nas pessoas que já têm pressão controlada, o consumo noturno de café pode desequilibrar esse controle de forma silenciosa. Outro ponto preocupante é que muitas pessoas adoçam o café com açúcar refinado ou adoçantes artificiais, que somam mais riscos ao conjunto. Há quem diga, mas é só uma xícara pequena. No entanto, para o organismo de quem já passou dos 60 anos, uma xícara pode ser o suficiente para alterar toda a química do cérebro e do coração durante horas. Dona Neuza, de 74 anos, moradora de Aracaju, tomava café todas as noites com as amigas do grupo de oração. Era um momento que ela esperava com alegria. Porém, depois de começar a sentir palpitações e tontura ao se deitar, procurou um cardiologista. O diagnóstico surpreendeu. Arritmia leve, provocada por excesso de cafeína em horários inadequados. Hoje, Dona Neuza continua com suas amigas, mas agora bebe chá de erva doce ou de hortelã. E sua noite ficou mais tranquila, o sono mais profundo e a disposição pela manhã voltou. A dica prática é clara. Evite qualquer bebida com cafeína a partir das 17 horas. Prefira infusões naturais calmantes, como camomila, capim-cidreira, erva doce ou melissa. E se você sente falta do sabor do café, experimente o café descafeinado, desde que seja sem açúcar e consumido com moderação. Agora me conte, você tem o costume de tomar café ou chá à noite? Como isso afeta seu sono ou sua disposição no dia seguinte? Escreva nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a se protegerem também. Número 4. A carne que parece reforço, mas inflama seu cérebro em silêncio. Muita gente cresceu ouvindo que carne dá força. E é verdade que em muitos momentos da vida, as proteínas animais foram essenciais para o crescimento e a manutenção da saúde. Mas depois dos 60 anos, o organismo muda. O que antes era força, agora pode se transformar em sobrecarga. Principalmente quando falamos de carne vermelha consumida à noite. Imagine a seguinte cena. Você jantou às 19 horas, mas por volta das 21 ou 22, bateu aquela fome. Aí você resolve esquentar uma sobra do almoço. Um pedaço de carne assada, um bife de panela, talvez um hambúrguer caseiro. É só um pedacinho, você diz. Mas esse reforço pode estar inflamando seu cérebro sem que você perceba. A carne vermelha, especialmente as mais gordurosas, contém altos níveis de gordura saturada e compostos inflamatórios, chamados produtos de glicação avançada, que aumentam após o cozimento em altas temperaturas. Esses compostos geram inflamação crônica nos vasos sanguíneos e sobrecarregam o fígado durante o processo de digestão. À noite, quando o corpo deveria estar em processo de reparo, esse tipo de alimento força o sistema digestivo a trabalhar como se fosse meio-dia. Além disso, durante a digestão da carne vermelha, o corpo produz substâncias chamadas aminas heterocíclicas, que têm efeito neurotóxico quando consumidas em excesso. Em termos simples, essas substâncias atrapalham o funcionamento normal dos neurônios, prejudicam a comunicação entre as células cerebrais e aumentam o risco de doenças neurodegenerativas a longo prazo.
Outro fator preocupante é que a digestão da carne exige muito mais tempo e energia do que alimentos vegetais ou proteínas leves. Isso significa que, mesmo dormindo, seu corpo está em estado de alerta, tentando digerir aquele reforço. O resultado? Sono leve, agitado, sonhos confusos e um risco aumentado de hipertensão noturna. Tudo isso criando um cenário perigoso para o cérebro. O Sr. Elias, de 76 anos, morador de Niterói, sempre teve o costume de comer um pedaço de carne à noite, porque sentia que isso o deixava mais forte para o dia seguinte. Mas com o passar dos anos, começou a acordar cansado, com dor de cabeça e pressão desregulada. Foi quando sua filha, enfermeira, sugeriu trocar a carne noturna por uma proteína vegetal leve, como grão de bico ou tofu com legumes. Em 2 semanas, seu sono melhorou e a disposição pela manhã voltou com força total. Se você sente que precisa de algo reforçado à noite, repense. O que o corpo precisa nesse momento é leveza, digestão fácil e equilíbrio. Troque a carne vermelha por opções como ovos cozidos, legumes refogados, cogumelos ou um creme de lentilha morno. Esses alimentos nutrem sem inflamar, fortalecem sem pesar, cuidam de você sem te colocar em risco. E você? Costuma comer carne à noite? Já sentiu que isso afeta seu sono ou sua disposição? Compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode transformar a rotina de alguém. Número 5. O tempero que trava suas artérias enquanto você dorme. Quando falamos em tempero, a maioria das pessoas pensa em sabor, em comida boa, na alegria de reunir a família em volta da mesa. E isso é importante sim. Mas existe um tempero que, quando usado em excesso, pode ser um verdadeiro veneno para quem passou dos 60 anos, principalmente se for consumido no período da noite. Estamos falando do sal. O sal é necessário em pequenas quantidades para o funcionamento do corpo. Ele regula a pressão, equilibra os fluidos e participa de diversas funções vitais. Mas a dose faz o veneno. E o problema é que, no Brasil, o consumo médio de sal é mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E pior, a maior parte desse excesso não vem do saleiro, mas dos temperos industrializados. Aqueles tabletes de sabor, caldos prontos, molhos de pacotinho e temperos em pó que prometem facilidade na cozinha. À noite, o sal em excesso causa um efeito devastador para a saúde cardiovascular. Ele retém líquidos, aumenta o volume de sangue circulando, sobrecarrega o coração e eleva a pressão arterial, justamente no momento em que o corpo deveria estar relaxando. Esse esforço adicional durante a madrugada não só prejudica o sono, como também aumenta o risco de rompimento de vasos cerebrais, ou seja, um AVC. Além disso, o sal em excesso compromete os rins, que precisam trabalhar mais durante a noite para eliminar o sódio. Isso leva muitas pessoas a acordarem várias vezes para urinar, o que fragmenta o sono e impede que o cérebro entre em fases profundas de restauração. Um sono interrompido, repetidamente, é como um terreno fértil para a confusão mental, a perda de memória e o desequilíbrio emocional que muitos idosos sentem, mas não sabem de onde vem. Dona Eulália, de 81 anos, moradora de Vitória, adorava uma sopa caseira à noite, mas sempre usava aqueles caldos prontos para dar gosto. Ela dizia que sem eles, a comida não tinha alma. Mas depois de passar por um episódio de pressão altíssima durante a madrugada, foi levada ao hospital e orientada a rever os temperos. Hoje, ela usa alho fresco, cebola, ervas naturais e cúrcuma, e diz que mesmo com menos sal, a comida ficou ainda mais saborosa e muito mais segura. O que você precisa saber é que o sal está escondido em muitos alimentos que parecem leves: biscoitos salgados, pães de forma, embutidos, queijos processados, comidas congeladas. À noite, o ideal é reduzir ao máximo o consumo de sódio e dar preferência a alimentos frescos, feitos com ervas naturais, como manjericão, alecrim,
orégano e salsinha. Esses ingredientes realçam o sabor, protegem o coração e não infligem agressões ao seu organismo enquanto você dorme. Agora quero te perguntar: você costuma usar temperos prontos ou exagera no sal à noite? Já percebeu alguma alteração na sua pressão ou no seu sono? Escreve aqui nos comentários. Seu relato pode acender o alerta em quem ainda não percebeu esse risco escondido. Número 6. O alimento que inchou a Dona Lourdes e quase a levou para o hospital. A história que eu vou te contar agora é real. Aconteceu com uma senhora muito querida de São José dos Campos, chamada Dona Lourdes, de 78 anos. Ela sempre foi ativa, participava do grupo da terceira idade, cuidava das plantas, fazia as orações diárias. Mas um hábito simples quase colocou tudo isso em risco. E por pouco ela não sofreu um acidente vascular cerebral durante a madrugada. Todas as noites, por volta das 20 horas, Dona Lourdes tinha o costume de comer uma tigela de macarrão instantâneo. Era rápido, prático e, segundo ela, matava a fome que o jantar não matou. Mas o que ela não sabia é que esse tipo de alimento, tão comum nas prateleiras, esconde uma combinação perigosa: sódio em excesso, gordura hidrogenada, conservantes e um tipo de carboidrato altamente inflamatório. Tudo isso, junto, é como uma bomba relógio silenciosa dentro do corpo. Numa madrugada, ela acordou com o rosto inchado, as mãos dormentes e uma sensação de confusão mental. Por sorte, sua neta estava dormindo na casa e percebeu algo estranho. Levaram Dona Lourdes para o pronto-socorro, onde a equipe médica identificou um quadro grave de retenção de líquidos, pressão arterial nas alturas e risco iminente de AVC. O que causou aquilo? A combinação de sódio e gordura do macarrão instantâneo, somada ao horário em que foi consumido e a sensibilidade natural do corpo na velhice. O alimento parecia leve e inofensivo, mas era um agressor disfarçado. Felizmente, Dona Lourdes se recuperou bem e, com o acompanhamento nutricional, eliminou esse hábito da rotina. Hoje, ela faz uma refeição leve à noite, com sopa de legumes caseira e um pedaço de abóbora assada. Sente-se mais disposta, dorme melhor e acorda sem inchaço ou confusão mental. O que precisamos entender é que os alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, sopas de pacotinho, salgadinhos industrializados e comidas congeladas, são recheados de aditivos químicos que o corpo não consegue digerir com facilidade, principalmente à noite, quando o metabolismo está mais lento. Esses produtos inflamam as células, retêm líquidos, desregulam o cérebro e pressionam silenciosamente as artérias. Se você sente que acorda inchado, com dor de cabeça, com os dedos marcando o lençol, ou com dificuldade de concentração pela manhã, fique atento. Pode ser reflexo do que está comendo antes de dormir. A orientação é clara: elimine os alimentos ultraprocessados da ceia noturna. Substitua por preparações simples, como uma sopa de legumes natural, um mingau de aveia com leite vegetal, uma fatia de batata doce cozida com canela ou uma fruta cozida com chia. Esses alimentos acalmam, nutrem e ajudam o corpo a dormir em paz. E agora eu te pergunto: você já teve episódios de inchaço ou confusão mental pela manhã? Costuma comer algo industrializado antes de dormir? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Ela pode ajudar alguém a evitar um grande susto. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante. Escolheu a consciência no lugar do hábito, a prevenção no lugar da sorte, a vida com lucidez no lugar do risco silencioso. Neste vídeo, falamos sobre 6 alimentos que parecem inofensivos, mas que, quando consumidos depois do jantar, podem colocar em risco a sua memória, seu coração e sua autonomia. Alimentos doces, lanches rápidos, café, carne vermelha à noite, temperos industrializados e produtos ultraprocessados. Todos eles interferem profundamente no funcionamento do corpo durante o sono. E para quem já passou dos 60 anos, essa interferência pode ser a diferença entre acordar bem ou não acordar.
Mas a boa notícia é que você não está condenado a esses riscos. Ao contrário, com pequenas mudanças, acessíveis e práticas, é possível proteger sua mente, seu coração e sua dignidade. E o melhor momento para começar é agora. Aqui vão 3 passos práticos que você pode adotar já na próxima refeição. Desinche seu jantar. Reduza o sal. Elimine os temperos prontos e opte por ervas naturais como alho, salsinha, orégano e cúrcuma. Seu corpo agradece e sua pressão vai responder. Escolha a leveza antes de dormir. Ceias leves com frutas, chás calmantes, legumes assados ou pequenas porções de raízes cozidas são suficientes para nutrir sem sobrecarregar. Crie um ritual de autocuidado. Substitua a televisão comendo lanche por um momento de oração, leitura ou música calma. Ensine ao seu corpo que a noite é para descansar, não para lutar contra os excessos. Lembre-se, cada escolha feita à noite tem reflexos diretos no seu dia seguinte. E mais do que viver muito, o que todos nós queremos é viver bem, com lucidez, energia e a dignidade que cada ano de vida merece. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e escreva nos comentários qual desses hábitos você pretende mudar a partir de hoje. A sua história pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Você merece noites tranquilas, manhãs leves e uma jornada de vida cheia de saúde, fé e esperança. E se depender de mim, estarei aqui, sempre trazendo orientações seguras, acolhedoras e feitas com amor, como quem cuida de alguém que ama profundamente. Até o próximo vídeo.